Boa noite a todos, a paz. Espero que estejam todos bem. Se não estiverem, eu sempre gosto de falar isso. Eu sempre gosto de chegar aqui e perguntar: estão todos bem? Espero que sim. Porque essa é uma verdade. Se você veio aqui hoje e você não está bem, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso para intervir e mudar a situação, a sua vida, a sua história, aquilo que você acha que está perdido. Ele é bondoso para intervir no tempo certo. É por isso que eu sempre gosto de chegar e perguntar: estão todos bem? Eu sei que vocês não vão responder: não tô, eu tô. Mas eu gosto de lembrar isso. Antes de ministrar, lembrar o Deus a quem nós servimos. Às vezes nós chegamos aqui meio despedaçados. Tem dias que estamos assim, mas é sempre bom lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus bom. Em todo o tempo Ele é bom. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Timóteo. Hoje nós não vamos fazer a declaração de fé. Vamos direto para a palavra. Em Timóteo, 1 Timóteo 6. Para quem estava aqui, se lembra, na última ministração, nós meditamos a respeito de adoração. E hoje nós não vamos caminhar tão distante disso, porque se nós entendemos que nascemos com um propósito de adorar, e adorando, proclamar as verdades do Senhor, as verdades do Evangelho, nós entendemos também que nós temos uma posição, nós temos um lugar. E que lugar é esse? Nós, como filhos de Deus, sabemos que espiritualmente o tempo todo nós estamos em guerra, em batalhas espirituais. E como filhos, nós temos também a autoridade de nos colocarmos em uma posição. E nós vamos entender um pouco disso hoje. E eu começo com um questionamento de: você tem cumprido o seu papel? Ou você tem abandonado o seu posto? 1 Timóteo 6, no verso 20, diz assim: Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando, alguns desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Nós temos um lugar, uma posição para ser ocupada. Nós temos um posto. Se espiritualmente nós estamos sempre em guerra, então nós temos uma posição de soldados para esse Senhor dos exércitos. Aqui Paulo está escrevendo suas últimas palavras. 1º e 2 Timóteo foram as últimas cartas escritas por Paulo. 2 Timóteo é a última carta que ele escreve. E ele escreve essa carta dentro de uma prisão, sabendo que a morte estava chegando, porque ele estava condenado. E desta vez, ele sabia que ele não escaparia, porque assim era a vontade do Senhor. Por muitas vezes ele foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu açoites, ele sofreu naufrágio, ele sofreu envenenamento, ele ficou doente, mas em todas essas vezes ele tinha certeza de que o Senhor o livraria. Mas essa última, ele havia sido condenado por um crime que ele não cometeu. Todos aqui devem saber a história do incêndio que aconteceu em Roma. E Nero, ele culpou os judeus. Ele próprio incendiou, né? Ele é conhecido como um rei louco. Mas ele culpou os judeus, ele precisava jogar a culpa para alguém. E ele juntou o útil ao agradável. Ele queria acabar com a fama dos judeus, ele queria exterminar aquele povo. Então, ele resolveu condenar aquele que para ele era o líder, que era Paulo, o apóstolo. Imagine você ser conhecido como alguém que prega a palavra de Deus, tem fama em diversos lugares, viaja de região a região, e você ora por pessoas e essas pessoas são curadas, você ora por pessoas e essas pessoas são libertas, vidas são transformadas, e aí você, no final da sua vida, é condenado por um crime. Um crime em que você não tem como se defender. Não tem como provar a sua inocência. É uma mancha em cima de toda a sua história.
Todos os anos dedicados a ter uma fama de alguém íntegro está sendo manchado. Era isso que Paulo estava vivendo naquele momento. Ele estava sendo condenado injustamente. Mas em apenas um trecho nós vemos ele, de certa forma, se lamentar. E ainda quando ele se lamenta, ele se lembra que o Senhor está ao lado dele. Em 2 Timóteo, ele vai dizer em sua carta que quando ele esteve em sua defesa, o momento em que ele poderia ser defendido pelos irmãos e podia também argumentar para se defender, ninguém esteve ao lado dele. Discípulos não estiveram ao lado dele, ninguém estava lá. E esse é o único trecho em que ele diz: e ali eu estive fraco, mas o Senhor me assistiu e me deu forças. Até no momento em que ele se lamenta, ele se lembra que Deus não o deixou, que Deus o fortaleceu. E essa certeza, essa convicção ele tem, porque ele entregou a vida inteira em devoção ao Senhor. No momento em que ele se converteu, no momento em que o coração dele entendeu a necessidade de reconhecer a Jesus, tudo foi transformado. E toda aquela vida de devoção que ele entregou, ele sabia que não tinha sido em vão. Em momento algum, ele deixou o seu posto. E é isso que ele orienta para que Timóteo faça. Timóteo era um jovem pastor, estava começando o seu ministério. E Paulo escolhe exortá-lo dizendo: guarde o que lhe foi confiado. Não deixe o seu posto. E é isso que o Senhor nos diz hoje. Não deixe o seu posto. Guarde o que o Senhor te confiou. Ah, mas eu não tenho nenhum ministério. Você tem sua família? Esse é o seu primeiro e mais importante ministério. Guarde o que te foi confiado. Ah, eu não tenho família. Se você foi salvo, guarde o que te foi confiado. A tua salvação te foi confiada. Não abra mão de exercer o seu papel de filho. Filho sem autoridade. A palavra diz que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Enquanto os filhos estão deixando de lado, negligenciando o seu papel, a criação está aguardando com expectativa o mover. Nós vamos meditar aqui em alguns trechos e vendo alguns pontos, 3 pontos apenas. O primeiro aqui, nós entendemos que Paulo está exortando um jovem pastor a guardar o que lhe foi confiado. Quando nós emprestamos algo para alguém, nós queremos receber de volta no estado que estava, um bom estado. Quando o Senhor ele nos criou com um propósito. E o Espírito Santo, ele coloca em cada um habilidades, dons específicos, personalizados. Quando o Senhor cria uma pessoa, ele não cria um atacado e fala: vou criar aqui uma forminha de almas e vou jogar tudo na terra, vai nascer cada um num canto. Não. Deus pensa em tudo. A canção que o Pedro ministrou aqui é uma referência de Salmos, que os olhos do Senhor nos viram quando nós fomos criados em secreto. Salmos diz que há coisas misteriosas e a formação de uma criança, de uma vida no ventre é um mistério. Hoje a ultrassom é super avançada, nós conseguimos ver ele em 3D, o rostinho da criança, mas a formação dos órgãos, dos ossos, cada tecido, nós não conseguimos enxergar isso. Nós conseguimos ver as fases em que o embrião está, mas nós não vemos a formação. Isso é um mistério. E a palavra nos diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. A visão dele é mais alta que a nossa. Isso significa que ele pensa em tudo e ele consegue enxergar tudo muito além. Ele conhece os nossos dias porque foi ele quem definiu. E quando ele pensa em uma vida, ele não escolhe nada de forma aleatória, tudo
feito pensado para aquela pessoa. Ele escolhe a região que aquela pessoa vai nascer, não é um acaso. Tem um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. E o que isso tem a ver com guardar o que Ele nos confia? Porque se Deus se preocupa em pensar em cada detalhe ao nos gerar, não só físico, não só características físicas, não só personalidade, mas a família, tudo, toda a combinação, Ele pensa em tudo, é porque isso tem valor. E alguém assim precisa compreender que não está na terra só para conhecer pessoas, só para comprar coisas, viajar e conhecer lugares, e depois vou morrer e pronto, acabou, é isso, é o fim. Para um cristão, a morte não é o fim. A morte é só o início da eternidade. É só um selo. E nós precisamos entender que se fomos criados de forma tão bem planejada e com um propósito de adoração, um propósito de agradar a Deus, nós também precisamos zelar pela posição que nós temos. Usar a autoridade de filhos. Não negligenciar nosso papel. E a pergunta inicial foi: você tem cumprido o seu papel? Ou você tem largado o seu posto sozinho? O primeiro ponto é Paulo exortando a Timóteo para guardar, proteger, zelar pelo que havia sido confiado a ele. Ali Paulo estava falando do ministério, mas ele estava falando também da salvação. Estava falando sobre como agir como um servo. Ou então ele não teria dito para evitar falações inúteis. Agir com moderação. E nós vamos caminhar para um outro texto que está lá em Ezequiel 33. Em que nós vamos entender a importância de não deixar o nosso posto sozinho. Porque nós fomos separados para um lugar. E quando nós não ocupamos e não cumprimos a nossa missão naquele lugar, coisas terríveis podem acontecer. Ezequiel 33, vou ler aqui na minha versão, do 1 ao 9, diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra, e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier tirar a sua vida, ele será culpado de sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será culpado de sua própria morte. Repetir, né, gente? Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier a tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu fiz uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Mas se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de sua responsabilidade. Olha, esse texto, falando sobre os sentinelas, foi um comissionamento que o profeta recebeu do Senhor. E aqui ele está falando, essa palavra serve para nós muito bem nos dias atuais. O que é um sentinela? Ou uma atalaia? Eu gosto mais da versão que diz atalaia.
E eu vou explicar aqui o que é o atalaia. Lá no dicionário, diz que atalaia é um termo de origem árabe, de uso militar, que significa torre de observação, construída em lugar elevado, de onde se observa o mar ou vastas áreas da terra. Designa também qualquer lugar mais elevado ou ponto alto de onde se vigia. Guardem isso, vigia. O termo também serve para se referir a uma pessoa responsável pela vigilância, o sentinela. Estar de atalaia é uma expressão que indica o ato de estar de guarda, à espreita, vigilante e com sentido a algo que possa estar para acontecer ou alguém que possa estar se aproximando. Há uma versão de Ezequiel que diz: eu te instituí como atalaia. Nós somos atalaias de Deus. O que é ser uma atalaia? É estar de prontidão, vigilante, atento. E a palavra diz o que é a respeito do vigia. Se ele perceber de longe que uma iminência de guerra está surgindo ali, que existe alguém entrando na cidade com a intenção de vir guerrear, de matar o povo, de ferir o povo, o que o atalaia ele precisa fazer? Tocar a trombeta. Tocar a trombeta é deixar a cidade alerta, é avisar que um perigo está chegando. E se esse atalaia, se esse vigia, ele percebeu o perigo, mas ele não cumpriu o seu papel de avisar a cidade, e essa pessoa entrar e ferir alguém, tirar a vida de alguém daquela cidade, aquela pessoa vai morrer porque ele não estava atento. Mas a morte será responsabilidade daquele vigia, daquele atalaia que não cumpriu o seu papel. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Essa palavra ela é tão atual, porque quantos de nós temos deixado o nosso posto de atalaias de Deus? Ou até estamos ali, mas não cumprimos o nosso papel. O perigo está ali, à porta, quase entrando na cidade. E a nossa trombeta, nós não sabemos nem onde está mais. A morte será responsabilidade daquele sentinela. Se o sentinela perceber o perigo e avisar o povo, alertar o povo, e alguém for ferido e morrer, a pessoa será morta pela sua própria iniquidade, ou seja, por não estar atento àquele perigo. Mas a morte é responsabilidade daquela pessoa, não do vigia. O vigia fez o papel dele. Quando o Senhor ele diz que nos instituiu como atalaias, Ele está nos lembrando que o mundo precisa ouvir a nossa voz. Precisa ouvir as verdades do Evangelho. O Evangelho não é sobre o que eu quero. O Evangelho continua o mesmo. E o Evangelho é sobre a minha morte e a vida de Cristo. É sobre, mesmo se doer na minha carne, eu me entregar por amor ao Senhor. É sobre não importar o que as pessoas vão pensar de mim, mas a verdade precisa ser dita. Quanto sangue inocente está nas nossas mãos? A igreja brasileira tem estado tão adormecida para tantas coisas. Ideologias têm entrado na igreja. E eu não estou falando em estar entre membros, mas ideologias têm tomado espaço nos púlpitos, têm ensinado. Lá fora, o mundo é sempre um caos. É assim desde o início e será assim até a vinda do Senhor. Mas a igreja precisa ser aquela que é chamada para fora, que é diferente, que não se contamina. Nós temos estado adormecidos para tanta coisa que agora já parece normal. Não é porque todo mundo faz o errado que o errado se torna certo. E não é porque todo mundo faz o errado que o errado é normal. Nós precisamos cumprir o nosso papel de atalaias.
É proteger a nossa família, é proteger a nossa casa, é proteger a nossa igreja como instituição, é proteger a igreja do Senhor. Eu sempre gosto de falar em aulas, quando eu fazia mentoria ainda, a respeito de pais que precisam estar atentos com o ensino dos filhos. Por quê? O professor pode ser o mais ético e mais profissional possível. Um professor nunca vai amar seu filho como você ama. Então, se esse professor, é só um exemplo, professor, ele é todo cheio de ideologias contrárias à palavra, é isso que ele vai ensinar para os seus filhos. E se você está deixando o seu posto de atalaia, de falar a verdade, de proteger os seus, o que os seus filhos vão aprender? O que ele está aprendendo lá fora, o que está sendo ensinado lá fora. Na nossa igreja, se nós não zelamos pelo ensino, não zelamos pelo que é imposto na adoração, e adoração, eu falei aqui repetidas vezes, adoração não é só cantar, mas cantar também é uma forma de adorar. E canções, música, é teologia cantada. Não é qualquer coisa que pode vir para a igreja. Não é qualquer coisa que pode ser liberado aqui. Quando nós cantamos, nós declaramos. Nós cantamos muitas vezes aquela canção onde diz, por título A Bênção, né? Uma referência a Números, onde diz que a bênção se derrame até 1000 gerações. É uma referência de Números, onde diz que o Senhor faça brilhar o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Quando nós cantamos isso, nós declaramos isso. E nós declaramos que o Senhor resplandeça o rosto sobre a nossa casa, resplandeça o rosto sobre a nossa cidade. Nós declaramos. Por isso não é qualquer coisa que nós podemos deixar ser liberado aqui. Estar num posto de filhos de Deus que exercem sua autoridade é também estar atentos com a adoração. Atentos, como está a minha casa? Será que eu tenho abandonado o meu posto? Será que, mas eu só estou no trabalho, então enquanto eu estou aqui eu não preciso ser atalaia. Eu não preciso ser uma sentinela, eu não preciso estar vigilante. Vigilantes em todo o tempo. A palavra, ela dá ênfase a isso quando ela diz orai e vigiai. E quando ela diz sedes vigilantes. É em todo o tempo. Quando aqui na palavra diz sobre a morte ser responsabilidade do vigia, quantas vezes vocês, quantas vezes eu, quantas vezes nós temos visto pessoas tentando defender morte de inocentes, defender aborto? É inadmissível para um cristão defender esse tipo de ideologia. É inadmissível para um cristão dizer que até 6 semanas não é vida. Até 3 semanas não é vida. É vida. Se está sendo gerado ali, não tem dúvida nenhuma de que depois de 9 meses vai nascer uma criança. Não vai ser um brinquedo, não vai ser um animalzinho qualquer, vai ser uma pessoa. E se o Senhor se preocupa em pensar em cada detalhe da vida de alguém, quem somos nós para decidir se aquela pessoa deve ser morta ou não no ventre, que deveria ser um lugar seguro? Isso é sangue inocente e isso está nas nossas mãos. Todas as vezes que nós somos negligentes ao nosso posto, esse sangue inocente vai ser cobrado de nós. Isso é dever da igreja, se posicionar. Mas eu não vou falar nada para não criar problema. Quando você é omisso, você está deixando o seu posto. E o sangue inocente vai estar nas suas mãos. Quando você deixa que pessoas promovam
confusões de identidade em uma criança, em um adolescente, sabendo que você pode sim se posicionar ali, também é deixar o posto. Não se trata só de ministérios eclesiásticos, não se trata só de eu sou missionário, eu sou evangelista, então eu tenho que estar vigilante. Mas se eu não sou nada disso, não. Se trata de em todo tempo entender que você é um adorador, que você foi gerado para um propósito, que você tem que estar vigilante e que você tem que aproveitar toda e qualquer oportunidade para pregar a palavra. E a palavra é a verdade. Isso não são palavras fáceis de se ouvir. Não foram palavras fáceis de escrever. Não é fácil, nenhuma vez, quando o Senhor me lembra disso. Porque todas as vezes em que Ele direciona algo, é porque primeiro quem está pregando precisa ouvir. Nem sempre vai ser para quem está sentado ouvindo, todas as pessoas. Às vezes a palavra, ela é para quem está falando. E não é fácil ouvir palavras assim. Não é fácil ser lembrado de que não é um parquinho de diversões a vida. Mas nós estamos aqui para guerrear. Nossos olhos naturais não veem, mas espiritualmente são guerras em todo momento. E se espiritualmente isso acontece, eu, que sou espírito, preciso estar atento. Preciso me revestir a todo tempo. E entender que se o Senhor me deu vida, porque eu estou entre aqueles que Ele separou para cumprir essa palavra. Não são só para alguns, para todo aquele que escolhe seguir a caminhada com Cristo. Lá em Colossenses 4, se puder abrir para mim, Colossenses 4, no verso 2, olha o que diz. Senhores, deem aos seus escravos, 4:2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Sejam vigilantes. Essa é a palavra que o Senhor tem compartilhado para nós hoje. Em algum lugar, em alguma área, nós estamos deixando de ser vigilantes. Estamos deixando o nosso posto sozinho. E o Senhor nos diz, seja vigilante em todo o tempo. Dediquem-se nisso. Dediquem-se em oração. Porque caminha tudo junto. Não tem como se manter vigilante se você não nutre um tempo de oração, não nutre uma vida de devoção ao Senhor. É impossível, sabe por quê? Se você não nutre um tempo com o Senhor, orando, conversando com Ele, os seus olhos não vão conseguir enxergar o perigo chegando. Não tem como. Essas coisas caminham juntas. Nós precisamos cumprir o que a palavra nos diz. Precisamos estar mais atentos. Precisamos estar mais dedicados ao Senhor. Lembram lá de Esther? O que Mardoqueu disse para ela? Se você não se levantar agora, o socorro virá de outro lugar. Mas você e a casa de seu pai morrerão. Isso é para nós. Quando o perigo está chegando, se nós não nos levantamos, se nós não nos posicionamos, o socorro ele vem de outro lugar. Deus não precisa de nós. Ele nos deu o privilégio de fazer parte disso. Mas se eu não fizer, socorro vem de outro lugar. Isso é uma certeza. Mardoqueu, na palavra ele diz, certamente socorro virá. Não é um talvez vem,
Virá de outro lugar, de um lugar mais improvável, mas virá. Mas você não vai sobreviver. Quando eu deixo o meu posto sozinho, o socorro ele vem de outro lugar. Mas aqueles que são feridos, aquelas mortes, aquela negligência, aquela omissão, é minha responsabilidade. Isso é um peso que todo cristão carrega. Se o cristão não carrega isso, ele não é cristão. Porque todos fomos chamados para essa verdade. E o que, voltando lá para Esther, o que ela faz? Ela resolve sacrificar, mesmo que ela tivesse que sacrificar a própria vida, ela resolveu. Falou, eu vou salvar o meu povo. Porque ela entendeu que aquele era o papel dela. Ela entendeu que ela foi chamada para aquele tempo. Ela entendeu que tinha ali um propósito que era dela. E ela resolveu cumprir. Mesmo se isso custasse a vida de rainha que ela levava. Ela decidiu ir. E nós temos deixado o nosso posto, às vezes, por coisas tão pequenas. Esther, se ela tivesse deixado, feito de conta que não sabia do que estava acontecendo, ela ainda tinha uma vida de rainha. Ela ainda poderia, talvez, ter uma chance de ser poupada por ser rainha. Ela tinha um palácio, ela tinha riquezas. E nós temos deixado de cumprir o nosso papel pelo quê? Às vezes é por tão pouco. Às vezes é por medo do que alguém vai pensar. Críticas sempre nós vamos ter. Então é melhor ser criticado por cumprir a vontade do Senhor e agradar a Ele, do que ser criticado porque nós não fazemos. Pedro, lá no tempo em que ele foi julgado, condenado pelas pessoas no templo, ele disse: prefiro agradar a Deus do que a homens. Isso é algo custoso de se dizer, porque Deus nós não vemos. Nós cremos em Deus, nós sentimos, nós temos fé, mas quando todos nos abandonam, nós sabemos que Ele está ali, mas nós não enxergamos. Agora, pessoas não. Então, de certa forma, seria muito mais fácil tentar agradar as pessoas. Elas estão ali. Mas um cristão ele precisa entender que mesmo que o mundo inteiro te deixe, é melhor agradar a Deus. É melhor ser condenado por homens, por pregar as verdades do Evangelho, do que agradar aos homens aqui e ser condenado em uma eternidade longe do Senhor. Porque a eternidade só é algo prazeroso de se pensar, porque nós temos certeza que a presença de Deus vai estar o tempo todo ao nosso lado, o tempo todo em nós, e Ele vai estar ali diante dos nossos olhos. Esse é o prazer da eternidade, saber que é estar ao lado do Senhor. Prosseguindo, nós vamos para um texto lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo 4. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Aqui nós vemos Paulo falando para Timóteo uma verdade dos nossos dias. Muitos procurarão para si mestres, falsos mestres, que vão falar o que agradam e não a verdade. Muitos têm procurado falsos mestres para ouvir o que agrada às suas próprias vontades. Muitos, nos últimos dias, abandonarão a fé. Muitos deixarão a caminhada com o Senhor. Mas o que Paulo diz aqui para Timóteo, eles farão isso, muitos farão isso, mas você fique firme, permaneça. E o que o Senhor está nos lembrando hoje é que nos últimos dias, muitos vão retroceder, muitos vão abandonar a fé, muitos vão se cansar e vão esquecer que o Senhor é o nosso lugar de descanso. Muitos vão se sentir abandonados pelo Senhor, vão sentir que está difícil demais, se esquecendo que Ele não abandona os seus. Que Ele é o nosso refúgio, Ele é quem é a nossa fortaleza. E o que o Senhor nos lembra hoje é que muitos retrocederão, muitos olharão para trás e vão preferir voltar, mas você não. Eu não. Nós precisamos permanecer. Muitos podem abandonar o Senhor, mas nós precisamos permanecer. Porque nós precisamos entender que se não for para Ele, para onde nós iremos? Se não for para nos lançarmos aos pés da cruz, para onde nós iremos? Nós não temos para onde ir, não temos para onde voltar, se não for o Senhor. Ele é quem tem as palavras de vida, Ele é quem é o pão que sacia, Ele é a fonte de águas vivas, Ele é quem tem o bálsamo para nós. Para onde iremos se não for para o Senhor? Nos últimos dias, muitos desistirão. Mas assim como Paulo exortou a Timóteo, o Senhor nos lembra hoje: permaneçam, permaneçam em mim. Não é fácil, realmente não é fácil, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que a caminhada é fácil. Na verdade, a Bíblia nos informa, nos alerta e até nos argumenta: você quer mesmo esse evangelho? Porque olha, você vai ser levado como ovelha ao matadouro. Lobos vão te cercar. Você vai sofrer perseguição. Você quer esse evangelho aqui? É como se a palavra mesmo estivesse nos falando isso. Jesus, quando ele direciona essas palavras aos discípulos, é como se ele estivesse dizendo justamente isso. O evangelho é esse. Você quer? Então vem. Mas quando vier, não esquece de trazer a cruz. Porque o caminho ainda é árduo. O caminho ainda é pedregoso. O caminho ainda é sofrido. No caminho ainda tem trechos de deserto. No caminho nós ainda vamos precisar atravessar de barco para o outro lado. E talvez no meio do caminho enfrentar uma tempestade em que nós não vamos conseguir enxergar nada, nem Jesus no barco. Mas ainda temos a certeza de que Ele está lá. E no deserto, quando o calor escaldante estiver nos fazendo cansar e pensar em desistir, nós sabemos que o nosso lugar de descanso, o nosso oásis é Jesus. E nós precisamos passar no deserto. A caminhada não é fácil, porque o Evangelho não nos diz que é fácil. O Evangelho é sobre morrer. Ainda é assim. Por mais que muitas pessoas tenham tentado maquiar essa verdade, o Evangelho ainda é assim. Jesus não mudou, as palavras dele não mudaram.
O Evangelho ainda é sobre se entregar por um amor que muitos não entenderão, por um amor que nos custa muito. Mas nós precisamos ser aqueles dispostos a entregar ao Senhor aquilo que nos custa. Nós precisamos ser aqueles dispostos a ouvir o Senhor no meio de um mar agitado e entender que Ele ainda está no barco. E entender que no final daquele trajeto há uma recompensa. A eternidade está logo ali. Essa vida, ela passa muito rápido. E é na eternidade que nós vamos colher tudo que nós entregamos aqui. O Senhor tem recompensas para nós aqui na terra. Sim, Ele tem. Ele tem recompensa para nós todos os dias. Mas a maior recompensa é na eternidade. Nós tivemos um culto Legacy o ano passado com esse tema, sobre a eternidade. Não é um tema muito fácil de se falar também, porque ele envolve morte. Não tem como falar da eternidade sem falar do que nos leva a ela, a carruagem que nos leva até o Senhor. E naquele culto eu achei tão interessante como o tempo todo o Senhor estava nos lembrando do que nós temos feito aqui. Como eu tenho sido um filho aqui. Eu tenho sido um filho para o Senhor, em que as pessoas olham para mim e enxergam o Pai. Ou eu tenho sido aquele filho que, se Deus fosse um pai terreno, ele teria até vergonha de falar: "Ai, meu filho". Porque os frutos disso vão ser colhidos na eternidade. Como tem sido o meu posicionamento aqui? Quando eu cumpro o meu papel, eu posso mudar o curso de histórias. Voltando novamente a Esther, o posicionamento dela de entender que ela tinha um propósito mudou o curso da história daquele povo. Ela livrou todo um povo da morte. Se ela tivesse sido omissa, se ela tivesse deixado o posto dela, tivesse ficado só com o de rainha, quando nós abandonamos o nosso lugar de filhos, quando nós abandonamos o nosso lugar de vigias, de atalaias do Senhor, nós estamos deixando, abrindo mão de uma oportunidade de mudar histórias, de gerações. Nós precisamos entender isso. Continuando lá em Timóteo, a partir do verso 6, olha o que Paulo diz. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Isso significa que Paulo estava colocando o ministério dele como uma oferta ao Senhor, um sacrifício ao Senhor. O sacrifício de bebida, ele era conhecido como a libação. Era o sacrifício em que se derramava vinho sobre a oferta. E Paulo está dizendo aqui que a vida dele estava sendo derramada como vinho. Ele já estava sentindo a vida dele sendo entregue como uma oferta ao Senhor, como uma oferta de libação. Isso não significa que ele estava desesperançoso. Não, isso significa que ele entendia que se era chegada a hora, é porque o Senhor permitiu. E ele era a coroa do ministério de Paulo. Ele entendia que ele só estaria sendo levado porque o Senhor queria o levar naquele momento. E todo o ministério que ele exerceu, com todas as dificuldades, era uma oferta agradável sendo entregue ao Senhor. Porque ele sabia que em todo o tempo ele agiu com devoção. Ele fez o que estava ao alcance dele. Não é à toa que em um trecho ele diz
que ele se fazia de tantas coisas para conquistar tantas pessoas. Não significa que Paulo pecava para alcançar pecadores, mas ele entendia a estratégia de se colocar no meio daquelas pessoas, mostrando que Deus era um Deus que não fazia acepções. É um Deus que se importava com gregos e com judeus, com gentios, com escravos e livres. Ele entendeu que ele fez tudo o que pôde em seu ministério e agora estava entregando uma oferta agradável ao Senhor. Se o Senhor nos chamasse hoje e antes nos avisasse que Ele nos levaria, nós teríamos essa mesma certeza de que a nossa vida foi uma vida de devoção a Ele, de que nós estaríamos sendo entregues como uma oferta agradável. O cristão ele precisa pensar no dia em que o Senhor o chamar, porque a morte de um cristão é uma semente sendo plantada, é o início de um legado. Precisa ser assim. E um cristão ele tem que entender que ele precisa fazer todo o possível para viver em devoção ao Senhor, para que quando se apresentar diante de Deus, ele possa se apresentar sabendo que não conseguiu fazer tudo, mas fez tudo o que pôde para agradar o coração de Deus. E ele continua dizendo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Tantas pessoas conhecem esse texto, gostam de citar, mas será que nós poderíamos citá-lo? Se o Senhor nos avisasse hoje, olha, esse é o último dia, amanhã você vem para a glória, e eu poderia falar para todos ao meu redor, combati o bom combate. Ou será que ia passar um filme na minha mente, me lembrando que eu não estive no meu posto, que eu abri mão de estar ali, que eu não fui o melhor soldado que eu poderia ter sido para o Senhor, que eu não guardei aquilo que Ele me confiou, que eu não protegi como deveria ter protegido? Será que nós poderíamos dizer como Paulo? E ele continua dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tinha certeza de que mesmo com toda a dificuldade, ele serviu ao Senhor e agradou o coração do Pai. Agradou o coração de Jesus. Nós precisamos todos os dias lembrar que o nosso propósito na terra não é fazer o que eu quero, é agradar o meu Deus. O Deus que me formou, o Deus que pensou em mim, o Deus que conhece todos os meus dias, o Deus em que por tanto tempo pessoas procuram, mas Ele se deixa ser encontrado. Continuando no texto, ele diz para Timóteo: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha nesse versículo, quando ele diz para Timóteo levar Marcos, Paulo e Marcos haviam se desentendido em uma viagem missionária. Mas tempos depois, já na hora da sua morte, ali na velhice, Paulo se lembra de Marcos e diz: ele me é útil, porque ele reconhece que Marcos era um bom discípulo. E ele libera perdão. E aqui ele está ensinando a Timóteo, que estava só começando o ministério, que ele precisa ser paciente. E ele precisa liberar perdão. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos saber como falar, ser moderados. Não é só sobre falar a palavra, sobre pregar as verdades do Evangelho. É sobre saber como fazer isso. A saber como cuidar dos nossos irmãos. Falar a verdade não pode ser também
um argumento nosso, uma desculpa nossa de ser grosseiro com pessoas lá fora. Precisamos saber como fazer tudo com amor. Ele continua dizendo: enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Esse versículo eu também vou ter que parar para comentar. Aqui ele diz para Timóteo, quando for encontrar com Paulo, passar antes em um lugar, pegar os pergaminhos e levar para ele. Isso ensina esse jovem pastor a sempre estar próximo da palavra, a não se afastar dela. Os pergaminhos aqui eram as palavras, as escrituras, eram profecias, eram os livros dos profetas. Isso ensina aquele jovem pastor a estar sempre buscando estar próximo da palavra, das escrituras. Isso nos ensina também. Não adianta dizer que está agindo como um filho se você está longe das escrituras. Amar ao Senhor implica amar as suas palavras. Prosseguindo no texto, ele diz: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onésiforo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito. A graça seja com vocês. Eu li o texto todo por causa desses dois últimos versículos. O 21 e o 22, ele diz: procure vir antes do inverno, ou seja, se apresse. Por quê? Pode ser que quando Timóteo chegasse lá, Paulo já não estivesse mais para o receber. Ele sabia que a morte estava se aproximando. Isso nos lembra de uma coisa. Quando o Senhor te direciona, não deixe para fazer depois. Apressa-te. Apressa-te em fazer. Certas coisas não voltam mais. Certas oportunidades não retornam para você. Se o Senhor te direcionou, se apresse em fazer. Se apresse em apressar a vinda do Senhor. Se apresse em proteger, em zelar o teu ministério, a tua casa. Se apresse, porque o tempo passa rápido e o inverno chega logo. Não deixe para depois, se apresse. Tenha pressa em cumprir o que o Senhor te direcionar. Tenha pressa em obedecer. Tenha pressa em amar. O inverno chega logo. Aqui Paulo está lembrando a Timóteo, seu filho amado. Timóteo era um filho na fé para Paulo. Ele escreve todas essas exortações para que o ministério dele seja pautado em palavras de exortações, de correções, de ânimo, de força, para que ele tenha uma base para formar seu ministério. Paulo teve Timóteo como um filho. Ele diz isso, a Timóteo, o meu filho amado. E Timóteo, como um filho, estava ouvindo daquele que para ele foi um pai essas palavras: tenha pressa em me encontrar. E eu tenho certeza que Timóteo se apressou em fazer tudo o que Paulo orientou assim que ele recebeu a carta e foi correndo. Nós não sabemos se Timóteo o encontrou. Não tem mais nada de Paulo escrito depois de Timóteo. Foi a última carta.
Nós não sabemos se Timóteo o encontrou lá. Nós não sabemos o que aconteceu depois disso, mas nós sabemos que um filho ouviu as palavras de seu pai na fé e se apressou em cumprir tudo o que ele havia recebido. E o Senhor nos direciona a cumprir o que Ele nos oferece, o que Ele nos apresenta, e apressadamente. Quando Pedro diz sobre ansiar e apressar a vinda do Senhor, isso é para nós, a igreja. Nós não podemos só querer que Jesus volte. Nós precisamos fazer a nossa parte para apressar a vinda dele. Precisamos estar como aqueles despertos que amam o Senhor e que anseiam tanto para a vinda dele, que apressam, que trabalham antes que o inverno chegue. E ele continua dizendo aqui uma saudação que os irmãos lá estavam dizendo. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia. Paulo não citou esses nomes em vão. Ele não citou por acaso, só para Timóteo conhecer, olha, tem essa gente toda ali. Não, ele está direcionando o seu filho, dizendo, Timóteo, se você chegar aqui e eu não conseguir falar com você, você sabe a quem procurar. Porque Paulo se preocupou em deixar preparado um caminho. Ele se preocupou com aquelas pessoas que o acompanharam. Ele se preocupou se aquelas pessoas teriam depois alguém. E como ele preparava Timóteo como seu sucessor, ele deixou também Timóteo ciente daquelas pessoas ali, para ele saber a quem procurar. Nós precisamos entender que a nossa vida não termina em nós. Ela se estende. Nós precisamos deixar sempre o caminho preparado, entendendo que nós geramos um legado. Precisamos preparar esse legado para aqueles que virão. Nós não estaremos aqui para sempre. Nós precisamos deixar pessoas entendendo essa verdade também, propagar, porque ela se estende de geração em geração. Paulo se preocupou em preparar um caminho. E nós? Temos nos preocupado pelo menos de cumprir o nosso papel? Se não, então precisamos começar a pensar sobre isso, a voltar ao nosso posto e a lembrar que nós precisamos preparar também o caminho para aqueles que virão. Que as palavras de Paulo para Timóteo sirvam para nós também, como palavras de Deus direcionadas a filhos. E nunca se esqueça que o Senhor te levantou com um propósito. Nós não viemos ao mundo para passear. Ele pensou em nós e nos designou para cumprir coisas que são nossas. Se nos calarmos, virá de outro lugar, mas a missão é nossa. Se levante como um atalaia do Senhor. Não deixe o seu posto sozinho. E seja disposto a se entregar para o Senhor completamente, mesmo que isso implique dor. Lá em Abacuque 2, diz, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Que essa seja uma verdade em nós, que possamos declarar isso e viver. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. As palavras do Senhor, elas chegam no tempo certo. O que Ele promete
vem no tempo certo. As profecias se cumprem no tempo certo. E essa profecia de que o fim virá, de que o tempo se findará, ela vai acontecer. Que sejamos aqueles prontos para estar de sentinelas, como atalaias, vivendo a verdade do Evangelho, prontos para ouvir o Senhor nos chamar a qualquer momento, prontos para ver o Senhor vindo nos buscar, sabendo que essa palavra ela se cumprirá. Não importa quanto tempo demore, ela se cumprirá. Fique de pé no seu lugar. Adore ao Senhor com canções, com palavras de amor. Adore ao Senhor e entregue para Ele o seu coração rendido, sabendo que nele você encontra tudo o que precisa. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer isso. E que divino é, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto mais de ti, Jesus. escondo o rosto pra que vejam tua face. E que diminua ele, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu amigo, meu lugar secreto, sua graça me faz, tua presença meu prazer. E como servos que cobram os rostos a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face. E que diminua ele, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu amigo, meu lugar secreto, sua graça me faz, tua presença meu prazer. O santo dos santos, fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu amigo, meu lugar secreto, sua graça me faz, tua presença meu prazer. Senhor, nós te adoramos por quem tu és e reconhecemos que sem ti não somos, não temos e não podemos nada. Senhor, e é reconhecendo isso que nós nos rendemos plenamente, completamente ao Senhor. Pedimos, Pai, que a tua graça repouse sobre nós,
Que a tua soberania seja vista através de nossas vidas. Senhor, nos esconda atrás da tua cruz e resplandeça a tua face sobre nós. E como essa canção, nós fazemos dela, Senhor, a verdade de nossos dias. Que o Senhor nos esconda na tua glória, nos envolva, Senhor, e resplandeça a tua presença através de nós. Senhor, desperta-nos para viver um tempo que o Senhor preparou para nós. Desperta-nos como igreja, desperta-nos como filhos. Senhor, desperta-nos para ser teus atalaias. Nos desperte, Senhor, para estarmos de prontidão em nossos postos. Senhor, prontos, atentos, alertas. Jesus, não nos deixe temerosos. Não nos deixe amedrontados. Senhor, nos reveste com encorajamento, nos reveste com uma nova unção, nos reveste, Senhor, com a tua presença e nos envie se a tua presença for. Nos envie, Senhor, e que estejamos dispostos a caminhar por onde for, seguindo a tua vontade, agradando o teu coração. Faz de nós, Pai, aqueles dispostos a perder tudo se preciso for, a abrir mão de qualquer coisa por amor de Ti. E mesmo que nos custe muito, que sejamos adoradores, genuínos, verdadeiros, prontos para Te servir em qualquer lugar, em qualquer tempo, prontos para pregar a verdade, prontos para pregar do Senhor, para falar do Senhor em qualquer lugar. Senhor, que sejamos prontos para levar as boas novas do reino, para levar vida. Senhor, nos desperte para vivermos como uma igreja que se move, uma igreja que se move em justiça, uma igreja que não negligencia seu papel, uma igreja que vê as necessidades dos outros e não ignora, uma igreja que não é omissa, uma igreja, Senhor, que sabe do peso que é carregar a Tua glória e que está disposta a isso. Uma igreja, Senhor, que não é só mais uma igreja que não é só mais uma placa na cidade, mas uma igreja que faz parte do Teu corpo. Uma igreja que anseia viver as verdades do Senhor. Uma igreja que anseia se mover no sobrenatural. Uma igreja, Senhor, pronta para deixar ir qualquer coisa. Uma igreja que Te ama. Uma igreja que Te obedece. Uma igreja pronta para Ti a qualquer momento. Senhor, desperta-nos para ter um relacionamento contigo, a encher as nossas taças, como diz em Apocalipse, as taças, Senhor, dos seres, dos anjos estavam cheias de incensos dos santos, que são as orações. Senhor, que as nossas taças estejam cheias de orações, que não sejamos aqueles que não sabem o que é ter comunhão contigo. Senhor, se temos estado desatentos, se temos dormido, nos desperte, nos ensine a usar as armas que o Senhor tem para nós, armas de fé, armas para guerrear, Senhor, em intercessão, armas para guerrear por almas. Senhor, nos faça entender que aquelas almas são nossa responsabilidade. Os perdidos são nossa responsabilidade. As ações sociais são nossa responsabilidade. Missões são nossas responsabilidades. Senhor, nos faça entender o nosso papel. Não nos deixe dormir. Não nos deixe abandonar o nosso posto. Mas faça de nós uma geração que Te ama. Uma geração que Te busca mais que qualquer outra coisa. Uma geração que não enche os olhos com paixões ou amores daqui, mas uma geração que Te ama. Uma geração pronta a dizer sim para a Tua vontade. Faça de nós, Senhor, aqueles filhos que manifestam a Tua presença e nos encharque da Tua glória, até que deixe um rastro por onde passarmos.
É o que nós pedimos, Senhor, e confiamos que essas palavras não serão só palavras, mas serão orações verdadeiras, canções de adorações, que o Senhor as receba, como oferta suave, genuína e agradável a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós Te adoramos, Deus. Nos envolve em Ti, Senhor. Nos envolve em Ti, Jesus. Pai, nós Te agradecemos por esse tempo, Te agradecemos por esse momento de comunhão, por essa oportunidade, por esse privilégio de estar mais uma vez em Tua casa, podendo Te adorar de forma intencional. Nós Te agradecemos por Teu amor, por cada cuidado Teu, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Senhor, nós Te agradecemos por isso. Te agradecemos por nos envolver em Tua bondade e misericórdia, pois sabemos que certamente elas nos acompanharão dia após dia. Senhor, Te consagro o início dessa semana, Te consagro cada família que é representada aqui, Te consagro essa cidade e peço para que a Tua bênção se derrame sobre nós, para que os nossos dias sejam para Te adorar e que Te adorando nós possamos apressar a Tua vinda. Senhor, nós liberamos cura sobre essa casa, sobre cada um aqui, cura física, espiritual, emocional. Onde há uma necessidade de cura, eu peço derrame o Teu bálsamo. Visite o nosso pastor e restaure a saúde dele, Senhor. Restaure, toque no corpo dele. Senhor, regule a pressão, repreende todo mal-estar, todo enjoo. Senhor, restaura a saúde dele, renova as forças. Renova as forças físicas do Teu filho. Renova as forças espirituais. Jesus, visite a nossa pastora. Essa família, Senhor, que tanto se dedica a Ti. Nós sabemos que são tempos difíceis, mas eu peço, visite-os agora. Que a Tua paz repouse sobre eles. Que a Tua provisão chegue até aquela casa. Senhor, que o Teu consolo seja sobre eles. E que eles vivam sempre de forma agradável a Ti. Senhor, visite nossas casas, nossos vizinhos, cada morador dessa rua, que eles sejam alcançados por Ti. Nós declaramos bênção sobre a vida deles e um encontro contigo. Nós Te consagramos nossos dias, Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor não somente fez até aqui, mas o Senhor fará coisas maravilhosas. Grandes coisas o Senhor fará por nós. Por isso nos alegramos em Ti, nos contentamos no Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana cheia de vitórias e de muita adoração. Que você celebre todos os dias a tua salvação e que encontre prazer em estar na presença do Senhor. Deus abençoe.